Hoje, gente, nós vamos começar a avançar um pouquinho de forma gradual, né? Bem devagarzinho, né? Para que as pessoas aí não comecem a criar coisas na cabeça, né? Porque embora a gente vá trabalhando tão devagar e às vezes repetitivo, ainda assim, né? Muitos começam a colocar as minhoquinhas na cabeça. Então a gente vai começar a conversar, né? Hoje sobre... A conversa de hoje é sobre a necessidade que nós temos, né? De quê? Eu fiz o título junto com o Roberto e guardei, né? A necessidade de entender e aceitar os demais ocupantes da Terra e do universo. E eu ainda acrescento, né? Não só entender e aceitar, mas sobretudo respeitar, né? Então a necessidade, né, que nós precisamos, né, de abrir a nossa mente, né, e entender, aceitar e respeitar que nós não somos os únicos seres e que nós não comandamos sozinhos nada, tá? Então, hoje, nosso tema é esse, a necessidade de entender, de aceitar, de respeitar, né, o planeta Terra, as diferenças, né, as existências que estão inseridas aí, não só no planeta Terra, mas também no universo, tá? E nós vamos começar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, capítulo 3, item 5, onde ele fala da pluralidade dos mundos, tá? Então, nós não vamos ficar lendo aqui, mas eu vou fazer a leitura de 2 para que a gente possa entender, né? Começar a entender. Então, vamos lá. Pluralidade dos mundos. Então, lá na questão 55, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E eles respondem o seguinte: sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. E lá na pergunta 56, ele pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles absolutamente não se assemelham, né? E aí tem mais 2 perguntas aí. Nós não vamos fazer a leitura agora, mas quem tiver interesse, né, pode aí, então, fazer essa leitura. São leituras, gente, muito válidas, tá? De se fazer. Então ele já disse aqui, né, gente, que nós precisamos entender que o mundo foi criado, o universo foi criado. Vamos agora vir só pra gente. O planeta Terra foi criado, não foi só para o ser humano, né? Então nós, com a mente pequena que temos, nos achamos o quê? Donos de tudo, ocupamos tudo, estamos lá no topo da cadeia alimentar, né? Digamos assim. E nós achamos que nós somos os maiores, que nós somos os mais perfeitos, né? Que nós estamos aí no controle das situações e nós não estamos, né? Então ele é claro quando ele diz aqui que o mundo não foi criado só para nós, né? E que a gente acha e tem essa impressão, por quê? Porque nós temos muito orgulho e vaidade, né? Então, olha como que ainda a gente precisa ter o nosso desenvolvimento. Então, a gente sabe que na Terra existe milhares de formas de vidas diferentes, né? A gente às vezes é que passa despercebido, ou então tem
pessoas que conseguem compreender e tem pessoas que sabem que tá e deixa de lado, né? Então, cada um com uma compreensão. Mas olhando para a Terra com as diferentes formas de vida, né? A gente sabe que tem vida animal, que tem vida humana, que tem vida vegetal, que tem vida, né? 4 ou 5 reinos aí, salvo engano, né? E a gente esquece, às vezes, de aceitar, de entender e de respeitar essas diferenças, né? Então, o que a gente precisa entender, que a gente precisa começar a aceitar, entender e respeitar aquilo e o ambiente onde nós estamos inseridos, essas diferentes formas. Por quê? Porque diferentes formas de vida, né, são também meios de quê? De aprendizado, né? A gente está aqui para viver experiências diferentes com formas de vidas diferentes, cada uma dentro da sua escala de evolução. Mas nós não podemos jamais ter o entendimento, né, que nós é que estamos regendo tudo e somos donos dessa terra, principalmente na terra, né? Nós estamos na terra ainda de expiação e prova, né? E por estarmos inseridos em expiação e prova, já nos prova que nós não somos senhores de tudo. Nós viemos para quê? Para poder reparar, aprender, crescer moralmente com aquilo, dentro daquilo que um dia nós não conseguimos fazer. Ou seja, nós pecamos em determinadas coisas, né? E esse pecar que eu diga no sentido de errar, né? Nós erramos em determinados pontos da eternidade da nossa existência e por isso nós estamos aqui com o dever de reparar e de aprender, né? E nós precisamos começar a abrir a nossa mente, né? Porque apesar de nos parecer o óbvio, nós precisamos entender o seguinte: eu não sou desse mundo. E por eu não ser desse mundo, eu estou apenas habitando essa terra por enquanto, né? A dimensão a que eu pertenço, o lugar de origem que eu sou, dentro daquilo que eu construo em mim, dentro do entendimento que eu tenho. Se eu tenho esse outro lugar, se eu não sou daqui, eu sou de um outro lugar, né? Então, nós precisamos entender que esse lugar é um lugar diferente da Terra. E Allan Kardec vem depois na outra pergunta, perguntando o seguinte, deixa eu voltar aqui, que a página virou. Se a constituição física é a mesma, né, dentro dos diferentes globos, e ele fala que não, e que se divergem muito. Né? Então, o que a gente precisa começar a entender sobre isso? Né? Nós que estamos encarnados, precisamos começar a trabalhar a nossa mente. Para quê? Para que quando nós estivermos fora da Terra, né? Ou seja, desencarnado, nós termos uma maior compreensão do todo. Né? Porque na hora que nós estivermos fora da Terra, a hora que nós estivermos lá na nossa origem, nós vamos conseguir entender que a Terra é um planeta muito pequeno, né? Habitado, né? Ainda por seres que necessitam de reparar, de expiar, de aprender, né? E que o mundo, a eternidade do universo que nos cerca é muito gigante diante de onde nós estávamos inseridos, né? Então nós precisamos fazer esse avanço, ir avançando, né? E entender o seguinte, né? Porque a gente sabe que existem outras dimensões espirituais, embora não foi comprovado cientificamente, mas existe forma de vida em outros planetas. Nós precisamos começar a entender, aceitar e respeitar que apesar de, das vezes, sermos diferentes, formas diferentes, situações diferentes, cumprimento de projetos reencarnatórios diferentes, né?
todos nós estamos no mesmo objetivo, que é o quê? Que é um dia alcançar a classe dos espíritos puros, né? Então, aquilo que eu acredito, que eu respeito, né, dentro dos meus princípios, eu trago para mim, eu concluo, faço a minha caminhada dentro daquilo, mas respeitando, entendendo e aceitando a forma diferente que possa existir ao meu redor, né? Sabedor que Deus nos criou, né, numa pluralidade imensa, né? Então nós precisamos ir fazendo esse exercício, abrindo a nossa mente, expandindo a nossa mente, né? A espiritualidade tenta a todo momento avançar, né? Não avança mais, né? Porque nós mesmos não conseguimos abrir a nossa mente, né? Mas a partir de hoje nós aqui vamos começar a avançar nesses temas de forma gradual. Não vamos de forma muito, né, invasiva, digamos assim, né? Nós não vamos começar nessa invasão e entender que aquele que não respeita, aquele que não aceita e aquele que não entende as diversas formas de vida e diferenças, né? As diferentes formas de vida, está vibrando com a energia de zonas inferiores. Então, gente, diante de pouca coisa que eu disse aqui para vocês, olha quantas pessoas que desencarnam sem ter esse entendimento, né? Por que eu falo que quem não entende, quem não aceita e respeita, vibra com zona umbralina, né? Porque é muito característico das zonas umbralinas, das zonas inferiores, né? Das dimensões inferiores, fazerem essas considerações, né? Não aceitam, se acham dono de tudo, né? Julga o outro, faz as considerações que ele tem, né, em cima do outro sem o aceitar. Então isso é vibração de zonas inferiores, e essas zonas inferiores estão lá para as camadas umbralinas, né? Essa também é um tipo de energia que a gente encontra por lá. Não é somente energia suicida, não é somente energia, né, de pessoas que são ruins em uma gama e uma série, né, de coisas aí, mas esse tipo de vibração também, né? Então é o que nós precisamos, principalmente nós, né, que somos aí estudantes e adeptos da doutrina espírita, entender essas diferenças, aceitar essas diferenças e entendendo que essas diferenças também é forma que traz para a gente aprendizado, né? Aprender a conviver com diferenças também é formas de aprendizado. E quando eu digo diferenças aqui, não é diferença somente no sentido de ser humano para ser humano, mas no sentido de um ser humano para um cachorrinho que passa, do ser humano para um peixe que está lá no mar, de um ser humano para uma planta, de um ser humano para qualquer bichinho, o mínimo que seja que esteja passando. Mas que nós possamos olhar para todos eles e entender que são formas diferentes, né, de vida terrena, que estão aí cada um dentro da sua escala de evolução, mas que são todos criaturas do mesmo Deus. E entender que fora da Terra existem inúmeras formas diferentes, né, que nós não podemos nem mensurar como são, mas que para que nós possamos chegar lá, né, e ser mais adeptos e entender e abranger um pouco mais a nossa mente, nós precisamos entender, aceitar e respeitar essas diferentes formas de vida, né? Quantas pessoas aí
duvidam ou falam acerca de é extraterrestre, isso é bobagem, isso aqui. Eu não estou, né, a princípio, né, concordando nem discordando e nem entrando em discussão com vocês ainda sobre esse assunto, tá? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: se existe ou não, nós precisamos respeitar, porque é forma diferente de vida, né? Então, nós também, quando desencarnarmos, vamos virar extraterrestre, né? Por quê? Porque nós vamos estar fora da Terra, né? Nós podemos aí atingir inúmeras formas, e aí? Né? Então, são essas considerações que a gente vai fazendo, né, no nosso dia a dia, para que nós vamos ter esse crescimento, né, quando a gente tiver um olhar diferente para situações diferentes, vidas diferentes, pessoas diferentes, animais diferentes, plantas diferentes, né? Até uma cachoeira, uma água que corre ali é fonte de vida de alguma forma. E nós precisamos olhar, entender, aceitar e respeitar, né? Essa semana eu escutei uma frase do Divaldo dizendo que é necessário nós espíritas, né, não somente crer, mas nós precisamos ser, né? E é verdade, né? É verdade, a gente precisa não só pegar o livro dos Espíritos, ou o Evangelho, ou qualquer outro livro, a Gênese, o Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, qualquer outro livro doutrinário, de Chico, de Divaldo, de Zíbia, de Vera Lúcia, né? De Diógenes, seja de quem seja, né? Mas nós precisamos trazer esse entendimento e colocar esse entendimento na nossa conduta. É a nossa conduta que vai designar muitas vezes o entendimento que nós temos, né? Então, se eu sou adepto da doutrina espírita, se eu tenho entendimento, né, acerca hoje do que é o perdão, eu tenho entendimento hoje, sei, tenho uma mente aberta para as diferentes formas de existência, eu preciso, né, colocar isso na minha vida prática. Não basta somente eu estar falando, né? Eu preciso ter o entendimento seguinte: olha, o outro me feriu, eu não falo aqui sempre, né? Se o outro me feriu, o problema não é meu, é dele. Então eu perdoo e sigo. Então, se eu falho, eu preciso também o que? Exercitar. Eu preciso colocar na minha conduta, né? A gente sabe que nos moldar não é fácil, né? Ser humano é casca dura. Ser humano ainda precisa de muito entendimento, né? Está aí enraizado em princípios primitivos que precisam o quê? Ser desfeitos esses laços, né? Muitas vezes aí tomado pelo orgulho, tomado pela vaidade. Mas se eu preciso no decorrer, né, do meu trajeto, se alguém me fere, eu preciso naquele momento respirar fundo e dizer: olha, pelo menos pensar comigo, eu perdoo e sigo, né? Porque se o outro fere, se o outro esbraveja, se o outro xinga, se o outro não faz o que precisa ser feito, o problema não é meu, é dele. Então eu peço a Deus que tenha dele misericórdia e sigo o meu caminho, né? Se eu entendo que todas as formas diferentes de vida existentes no planeta Terra e fora dele, né, são existências divinas, né? Quando eu olhar para um cachorro, eu vou olhar para ele com um olhar respeitoso. Quando eu olhar para uma planta, eu vou olhar para aquela planta com um olhar de respeito. Ela também está ali em desenvolvimento, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta de determinados animais. Eu não gosto disso, eu não gosto desse bicho, eu não gosto daquilo. Cobra, né? Muita gente tem ojeriza. Eu não gosto de cobra, né? Vamos aprender então a respeitar, né, esse cachorrinho, essa cobra, esse peixe, né? Embora nós ainda somos
muito imperfeitos e primitivos, né? Porque nós ainda matamos para nos alimentar, mas está vindo uma geração aí que vai mudar isso, né? Eu creio que muitos de nós não vamos conseguir, mas está vindo uma geração que vai mudar, né? Porque estão mais evoluídos, né? Porque eles têm mais senso, mais consciência, têm mais mente aberta do que nós, né? Então, se eu não gosto, eu preciso aprender a respeitar e a ter um olhar de empatia para aquele ser que também está caminhando para a sua evolução, assim como nós, né? Se nós hoje somos animais racionais que podemos ter esse entendimento, nós precisamos pegar esse entendimento e trazer para a nossa caminhada, né? E Divaldo dizendo que esse é o verdadeiro espírita. Ele não somente crê, ele pratica aquilo em que ele tem entendimento e diante dos princípios daquele meio ao qual ele está inserido. Então, isso é muito importante, né? Então, isso, tudo que a gente fala, né, de questão todos esses animais e de nós, seres aqui da Terra, que estamos aqui inseridos, nós somos muito pequenos diante da dimensão que está aí, diante da dimensão, né, dos seres de formas de vidas diferentes que estão aí em outras dimensões, em outros planetas, em outros mundos e que por enquanto é desconhecido dos nossos olhos, né? Mas isso é por quê? Porque nós também somos muito pequenos, né? Então nós precisamos abranger a nossa mente, abrir a nossa mente, começar a entender as coisas, né? Para que nós possamos então pegar o nosso caminho e trilhá-lo com mais sabedoria, tá bom? Alguma dúvida, gente? Esse era o nosso tema de hoje, tá? Alguma dúvida? Vamos conversar sobre o assunto? Alguém quer falar alguma coisa? O Roberto fala que o encarnado que conseguiu chegar do outro lado com essa consciência, né? A minha caneta voou, foi longe. Com essa consciência, ele terá uma qualidade, né, e uma compreensão maior, tá? Quem sabe, né, esse não seja um dos requisitos para que nós possamos aí alcançar outras dimensões, né? Dimensões mais altas, né? Porque quanto mais primitivo nós ficarmos pensando e entender tudo que nos cerca, né, mais inferior a gente vai ficando, né? E não é esse o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é crescer moralmente e seguir, né? Nós queremos subir sempre, né? Não é ficar estagnado, porque voltar ninguém volta, né? A gente sempre fica de onde nós paramos, tá? Então, como eu entrei nesse assunto, só para tirar uma dúvida que às vezes muitas pessoas têm e perguntam o seguinte, né? Eu vou retroagir, né? Na próxima encarnação, em questão de entendimento, eu vou retroagir, ou então eu posso voltar a ser um animal, né? Porque eu retroagir em entendimento, em conhecimento, né? Em erros cometidos? Não, tá, gente? A gente não retroage, mas a gente fica estagnado, tá? Então é o seguinte, o que eu sei, a consciência que eu adquiro hoje, se eu desencarno hoje, eu permaneço com essa consciência. Se eu vou evoluir na dimensão para a qual eu for, né, depois de desencarnada, eu volto com aquela evolução de onde eu parei, né? Se eu tenho um entendimento aqui, eu vou lá para o mundo espiritual com esse entendimento. Chego lá, estudo, aprendo, cresço. Então eu volto, né, com o conhecimento que eu já tinha aqui, somado com o que eu adquiri lá.
né? Mas aqueles que entendem, mas não praticam, continuam o quê? Estagnado. Aquele que está estagnado, no momento do desencarne, também vai continuar daquela mesma forma que parou aqui. Se chega lá, não estuda, não cresce, não evolui, e aí tem-se a oportunidade de voltar, ele vai voltar no ponto que ele estava quando ele parou, sem somatizar nada, né? Ele está estagnado ali. Tá? Então, o que você aprende, o que você tem consciência, a evolução que você atinge, ela é sua e ali você permanece, tá bom? Espero ter sanado a sua dúvida, viu, Aline? Né? Nós não vamos reencarnar em outra espécie, tá? Por quê? Porque nós já evoluímos a esse ponto de raça humana. Tá? Então, nós não vamos retroagir em espécies animal, vegetal, seja lá o que for, tá? Nós vamos agora daqui só para cima, né? Em seres, se Deus quiser, nós estamos caminhando para isso, né? Em seres cada vez mais evoluídos, tá? Inclusive lá no livro, aqui no Livro dos Espíritos, tem a cerca. Eu só não sei ao certo onde se encontra, mas que tem, né? Falando aí das diversas formas. A gente tem diversidade de raça humana, né? Então, isso aí a gente pode perfeitamente. Quando a gente precisar de reencarnar, a gente reencarnar em diferente cultura, em diferente país, né? Em diferentes raças, tá? Mas retroagir, a gente não retroage, né? A gente vai avançando, tá? Mas nós estamos bem longe ainda, né? De alcançar lá esses seres mais iluminados, viu? Nós estamos ainda longe. Nós estamos aqui embaixo na pirâmide, né? Eu olhando aqui para ver se eu encontro. Ah, mas tem que ser com calma, né? Eu sei da onde mais ou menos, mas depois eu vou procurar para vocês e vou colocar aqui, né? Aqui tem até a questão dos três. Aqui ele fala de 3 reinos, né? O Livro dos Espíritos fala sobre 3 reinos diferentes. Acho que ele engloba, né? Porque ele fala dos minerais e as plantas, dos animais e os homens, e da metempsicose, né? Que é assunto para a gente poder conversar numa outra hora, para poder não inserir tanta informação, né? Na cabecinha de vocês de uma vez só, embora muitos aí eu tenho certeza que já tem um certo tipo, né? De conhecimento, esmiuça mais aí as coisas, né? Mas a gente vai de forma gradual para que a gente não vá assustando, né? Aqueles que ainda têm pouco entendimento, porque tem gente que olha e fala, ah, não acredito nisso não, né? Quantas pessoas são desrespeitosas? A gente sabe, né? O ser humano é muito desrespeitoso. Olha aí o nosso meio ambiente como se encontra, né? O ser humano, por achar que ele é dono de tudo, ele desmata, ele polui, ele destrói, né? Então, assim, o mundo, desde que o mundo é mundo, ele tá aí, né? Somos nós, seres humanos, que estamos melhorando ou piorando, né? A situação do local onde nós estamos inseridos. E isso tudo por quê? Por vaidade, por orgulho, né? Achando que precisa juntar tudo enquanto é bem que tiver aqui na terra. Como se diz minha avó, né? Achando que caixão tem gaveta e não tem, né? Então, são essas coisas que a gente precisa ir, né, tendo um olhar e fazendo as nossas reflexões. A Aline está dizendo o seguinte: estou sentindo há algum tempo uma sensação, algo grande está para acontecer e se revelar. Alguém mais com essa sensação? Olha, Aline,
A gente que trabalha diretamente com a mediunidade, né? Todos nós temos mediunidade, cada um em um grau diferente, né? Mas a gente que trabalha diretamente, lida diretamente com a mediunidade todos os dias, né? Tem sentido isso há mais tempo, né? Mas isso é o quê? Isso é fruto da terra que está aí, né? Ou seja, tá igual um liquidificador. Coloca tudo quanto há lá dentro e tá batendo, né? E tá tirando o que precisa ser tirado, tá separando o joio do trigo aí, né? Digamos assim. Então a terra está com a energia muito pesada, né? Então, diferente de 10 anos atrás, que a gente não sentia tanta coisa, né? Sensação estranha de que algo tá para acontecer e muita coisa vai surgir, né? Para quê? Para aprendizado mesmo, para sacudir, né? Para a gente acordar. Como vai ser, que dia e de que forma, né? Eu nem me atrevo a dizer, porque isso fica a cargo de Deus, fica a cargo de Jesus, fica a cargo da espiritualidade amiga, porque a gente sabe que existem os planos de Jesus, existem os planos de Deus, mas isso pode ser mudado, né? Mas a gente também sabe que determinados pontos a Terra precisa passar. Foi o caso da pandemia, né? A Terra precisava passar por isso, dar uma sacudida, chamando nós, seres humanos principalmente, chamar-nos à responsabilidade do nosso crescimento, principalmente o nosso crescimento moral, sobretudo. Então, esse chamado está sendo feito constantemente. Será tempo de mais problemas, será tempo de tudo mais truncado, será tempos difíceis. Mas Jesus mesmo, na palavra dele, já disse que, embora os tempos, né, são difíceis, a vivência na Terra, a vida humana é difícil, mas ele nos daria meios para que nós conseguíssemos, então, sobreviver e vencer o mundo assim como ele venceu. Porém, só vai conseguir usufruir desses meios que ele nos deu aquele que tiver, sobretudo, consciência, né? Porque você há de convir comigo que aquele que não tem consciência não sabe aplicar nenhum princípio e nenhuma regra, né? E um desses princípios e uma dessas formas que ele deixou para nós é a fé, né? Então, que a gente possa começar as nossas reflexões. As nossas reflexões, gente, elas precisam ser diárias. Porque às vezes a gente faz uma reflexão aqui, aí daqui 2, 3 horas a gente erra na mesma coisa. Então, às vezes, essa reflexão não ficou bem feita, né? E começar desatando os nós que há em nós, que muitas das vezes é difícil, né? Então, vamos começar aí a ter um olhar para nós. Deixar o outro lá com o olhar dele para ele, vamos olhar para nós. Porque Jesus está esperando, né? Quem está no leme de tudo isso é Jesus Cristo. Quem está, o Espírito que rege a terra, que tem as rédeas na mão, é Jesus. E Jesus já está esperando de nós essa evolução há muito tempo.
Jesus já está aguardando há muito tempo as nossas reflexões, o nosso trabalho, o nosso entendimento, o nosso respeito, a nossa aceitação, o nosso crescimento moral. Só que nós já chegamos numa fase, como muitos aí adeptos da doutrina dizem, né, que nós já chegamos numa fase, a Terra já chegou numa fase adulta. Então ela está sendo chamada à responsabilidade. E aqueles que não conseguirem entrar na energia necessária para a dimensão que a Terra caminha, vai ser expurgado daqui. Vai desencarnar e vai para uma dimensão bem diferente da Terra, de acordo com aquela que você vibra, né? Ou então vai permanecer na Terra até um certo ponto, não volta mais depois, vai para um mundo primitivo, bem mais primitivo, né? A Terra é um mundo de expiação e prova, não primitivo, mas existem mundos inferiores, né? Muito mais primitivos que a Terra. Então, a gente precisa todos os dias, com os nossos atos, com os nossos erros, a gente erra, né? A gente erra muito. A gente tem aí um entendimento acerca de tudo ainda muito pequeno, né? Então, a nossa margem de erro diante das tribulações, diante de tudo que nos cerca, ainda é muito grande. Mas já é tempo de nós começarmos a desatar esses nós, né? Por mais difícil que seja, às vezes vai ter pessoas que para desatar certos nós vão precisar se ferir, né? Principalmente aquelas que vai ser preciso ser feridas lá no ego, onde toca o orgulho. Principalmente nessa palavrinha curta, denominada perdão. Quantas pessoas têm a dificuldade de perdoar, de seguir e entender que o erro do outro não é meu, o erro do outro é dele, né? Ah, fulano discutiu, te fez raiva, te fez isso, te fez aquilo. O problema é dele. Eu teria que me preocupar se fosse eu que tivesse ferido o outro, se fosse eu que tivesse sido de uma certa forma grosseira com o outro, né? Eu tenho que preocupar com as minhas atitudes. Quanto às atitudes dele, eu sigo. Tem pessoas que falam assim, Ana, eu perdoo, mas não consigo conviver, eu sigo. Já é um bom caminho, né? Eu também já fui dessa forma, né? Graças a Deus, hoje não mais, né? Eu perdoo e eu consigo ter uma convivência com aquela pessoa. Sabe por quê? Porque eu faço um exercício diário. Eu não quero ir embora da Terra tendo inimizade com ninguém, né? Então eu quero desfazer esses negativos o quanto antes eu puder e o máximo que eu puder, porque a gente sabe que inimigos hoje é família amanhã. Então se eu desencarno hoje, né? Ah, eu perdoei aquela pessoa, mas eu não consigo olhar para ela, eu não consigo ter um olhar, sobretudo, de compaixão, de entender que aquela pessoa é assim porque ela ainda não tem entendimento, é só aquilo que ela pode oferecer no momento, né? E tendo um olhar que ela também vai crescer, né? Então deixa ela crescer no ritmo dela. Eu consigo ter essa pessoa perto de mim sem ela me incomodar, né? É ponto positivo para que eu não precise voltar em outra reencarnação e precisar conviver, fazer essa reflexão, fazer esse exercício, né? Então, quando a gente começa a entender que o problema do outro é do outro e não meu, né? Que eu não quero ser inimizade, eu não quero brigar com o outro por ele ser diferente, porque no final de tudo nós todos vamos chegar no mesmo lugar e tá tudo certo.
a gente expande mais a mente, tem-se uma compreensão melhor, tem-se uma qualidade de vida melhor, usufrui de momentos que às vezes, se estivéssemos carregando determinada mágoa, a gente não conseguiria usufruir. Então essas coisas são muito importantes, né? A gente tem que fazer essas considerações, tá? Mais alguma dúvida, gente? Oi, Ana Paula, você tá por aí? Não te viu, ai? Você tá boa? Ei, Marli? Tá boa, Marli? Gustavo tá bem? Sua mãe tá bem? Sua filha que tá de neném tá bem? Quantos de nós somos intolerantes às vezes, né? Até isso eu reflito, porque às vezes eu tô aqui conversando com vocês, tem uns cachorros latindo lá fora, né? Tem a vizinha aqui da área privativa que tem uns cachorrinhos, tem esses que estão lá fora. E às vezes tem pessoas que são intolerantes até ao barulho, né? Mas é porque não entende, né, as diferentes formas de vida, né? Diferentes jeitos de caminhar, né? E outro dia, o meu filho ele é muito calado, mas muito observador. E outro dia tinha um cachorro latindo tanto ali embaixo, e eu falava assim, gente, mas que cachorro aborrecido, né? O cachorro não para de latir um instante, né? Então, graças a Deus, eu falo que meu filho é um pouco mais evoluído que eu, apesar de nunca ter estudado doutrina nenhuma, né? Mas esses meninos já estão dizendo o que vieram, né? E ele falou pra mim assim, deixa de ser chata, desse jeito, deixa o cachorro latir, você não fala? Verdade, né? Então e eu não me zango nem um pouco com isso, aí eu reflito, né? Falei, é verdade, né? Deixa o cachorro latir, né? Deixa o carro passar, deixa, né? Então, assim, esse tipo de coisa não pode nos atingir ao ponto de nos sentirmos incomodados, né? Nós precisamos ter o nosso crescimento. E se aquilo for um defeito, né? Não que eu estou dizendo do cachorro, mas qualquer outro, né? Que nos venha a fazer qualquer tipo de comentário, nós precisamos entender que nós também temos os nossos defeitos, né? Todos nós temos aí algo que pode fazer, né, com que o outro nos olhe de uma forma intolerante. E que às vezes, para nós, né, pode não ser intolerante, né? Mas é o quê? Formas diferentes de entendimento. Formas diferentes, né, de vida que está aí ao nosso redor e nós achando que tudo precisa ser da forma que a gente acha que tem que ser, né? E a gente esquece que nós estamos inseridos em um planeta para buscarmos crescimento moral e que estamos aqui porque muitos erramos outrora, né? A Rosana Cris Vioto está perguntando como fazer para mudar o pensamento de uma pessoa para ela aceitar as diferentes formas de vida, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ana, como fazer para mudar o pensamento da pessoa para que ela aceite as diferenças? Olha, Rosana, eu sempre falo aqui, né, que o pensamento do outro, a rotina do outro, é muito difícil para a gente mudar, sabe? Porque não cabe, né, a nós querer mudar o outro. Cabe o outro querer uma mudança intrínseca, né? Ele precisa querer mudar, ter consciência para aí, então ele se despertar, né, para aquilo que o cerca. Mas se essa pessoa é pessoa do seu convívio, do seu cotidiano, do seu dia a dia,
você tem então uma arma poderosa contra isso, que é a sua conduta, né? Vocês já viram um termo que diz assim, olha, o conselho ajuda, mas a conduta arrasta, né? Então, às vezes, você chega para uma pessoa e fala para ela uma determinada coisa, não vai surtir tanto efeito quanto ela começar a perceber a sua conduta, o caminho que você trilha, os princípios que você respeita, né? Porque a gente chegar e falar é muito fácil, né? Lidar com as palavras é muito fácil. Eu quero ver é o seu dia a dia. Eu quero ver é a sua conduta como ser humano, os seus princípios, o seu caráter, aquilo que você, o olhar que você tem para determinadas situações. Então é isso que te faz crescer como ser humano e que te faz que faz com que você consiga arrastar pessoas, mesmo que às vezes elas começam a te seguir até mesmo sem perceber que já estão ali com o mesmo entendo, né? Pelo menos ali um pouquinho mais de entendimento, né? Então, começa a fazer isso, né? Porque a gente não consegue mudar o pensamento do outro sem despertar nele a consciência. E despertar a consciência no outro, com aquele que está ali, né, dentro do seu convívio, você tem a sua conduta. Agora, aquele que está distante, aquele que você, né, distante fica mais difícil, né? Você tem a sua palavra, se ele assim aceitar, né? Mas cabe a nós pedir a Deus, sobretudo, que tenha dessa pessoa misericórdia, que permita, né, que ele tenha cada dia um pouquinho mais de despertar da consciência, né, para entender que ele não é o centro de tudo, para entender que Deus não criou, né, a terra só para ele, que o meio que ele está inserido não é só dele, né, o ambiente o todo é de todos nós. Nós estamos aqui usufruindo e daqui a pouco nós vamos embora e vamos deixar tudo aí, porque nada disso nos pertence, né? Cada coisa que nos foi emprestado, né, e nós precisamos entender que tudo aqui na Terra vai passar, porque nós estamos em mundo transitório, tá?